Episódio 9. O desejo que nunca enviei. Bem-vindos ao No Entre Amores. Este é o quadro Brisa, um espaço para histórias que chegam como vento, leves na superfície, mas que carregam em si segredos, desejos e intensidades. Hoje, eu te convido a viajar comigo até uma pequena ilha no Japão, Aoshima. Ali existe um correio diferente chamado Missing Post Office. Um lugar onde repousam cartas que nunca chegaram ao destinatário. Cartas de amor, de dor, de despedida, mas entre elas também há cartas de desejo. Cartas que nunca foram enviadas, cartas que nunca deveriam ser lidas. Prepare-se, vamos abrir uma delas juntos. Falar sobre sexo já é um tabu em muitas culturas, mas existe algo ainda mais profundo. Falar sobre desejos que nunca se realizam. Quantos de nós carregamos um desejo proibido? Fantasias escondidas, amor proibido, vontade que não pode ser dita em voz alta, seja por medo, por vergonha ou porque simplesmente não encontramos o espaço seguro para isso. E o que vamos ouvir agora é o registro íntimo de uma dessas histórias, uma carta encontrada em uma gaveta esquecida. Um segredo escrito à mão, um corpo que fala através do silêncio. Era fim de tarde em Aoshima, uma pequena ilha japonesa. O vento soprava salgado, o barulho suave do mar, misturado ao cheiro de algas e chá verde vindo das casas simples. Subi pelas ruas estreitas até chegar ao prédio antigo do correio. Paredes brancas, já descascadas, janelas de madeira gastas pelo tempo. Por dentro, o silêncio era profundo, apenas o ranger das gavetas metálicas. Ali, cada uma guardava uma história nunca entregue. Escolhi uma delas ao acaso. O ferro frio contra minhas mãos, a fechadura rangendo, e lá dentro um envelope pardo, sem remetente, sem destinatário. O papel amarelado, com marcas de dedos, como se tivesse sido segurado muitas vezes antes de ser abandonado ali. Ao abri-lo, um cheiro leve de rosas escapou. Respirei fundo e comecei a ler. Escrevo porque não posso falar. Você talvez nunca leia isso, mas meu corpo precisa confessar. À noite, quando me deito, o lençol se torna sua pele. Meus dedos se tornam os seus. Minha boca busca o gosto que nunca provei. Sonho com sua boca roçando minha pele, como se fosse vento de verão. Não é só sexo o que desejo de você, é a entrega. É o silêncio cheio de respiração. É a vertigem de estar nua, não só no corpo, mas no coração. Penso no seu cheiro, na mistura de sabonete e suor fresco, e me estremeço sozinha. Imagino sua mão segurando a minha nuca, seus olhos me despindo antes mesmo de me tocar. Então imagino suas mãos percorrendo minhas costas devagar, descendo até a curva do quadril. E nesse instante, eu não sou mais quem o mundo espera que eu seja, sou apenas desejo. Não te escrevo porque quero realizar, escrevo porque não posso, porque meu corpo chama pelo seu, mas minha vida não permite, e talvez seja melhor assim. Mas não há noite em que eu não queime nesse segredo. Eu gozo nesse pensamento, não de um jeito explosivo, mas como se fosse maré subindo, molhando cada pedaço de mim até transbordar. E quando termina,
não sobra silêncio vazio, sobra calor, sobra ternura, sobra essa vontade infinita de existir no seu abraço. Eu tremo só de escrever e, no fundo, desejo que essa carta nunca seja encontrada. Enquanto leio essas linhas, sinto como se a carta respirasse. É como se a mão que escreveu ainda estivesse aqui, apertando a caneta com os dedos trêmulos. O papel se torna cúmplice do prazer que não pode ser vivido. E me pergunto, quantas de nós já vivemos esse silêncio? Em segredo que arde, mas nunca se revela. Se eu tivesse você, não começaria com pressa. Eu encostaria minha boca na curva do seu pescoço e deixaria minha língua passear devagar até você perder o ar. Deslizaria minha mão pela sua barriga, sentindo cada músculo se contrair. Quero imaginar você se contorcendo, não de dor, mas de prazer. Eu abriria sua camisa botão por botão, como quem desembrulha um presente que espera há anos. E então, deitaria no seu peito, ouvindo seu coração acelerar. Só depois, eu me deixaria levar. Eu quero você dentro do meu silêncio, dentro da minha pele, dentro de cada pulsação que me consome quando fecho os olhos e penso em nós. É impossível não sentir o corpo reagir ao que está escrito. A cada frase, percebo que não é apenas fantasia, é necessidade. Uma fome que foi trancada atrás de palavras. Quantos desejos assim vivem escondidos dentro de nós? A carta nunca será enviada para a pessoa certa. Está condenada ao esquecimento, guardada nesse correio perdido. Mas ao mesmo tempo ela existe, é real. Esse é o paradoxo. O desejo não vivido pode ser tão ou mais intenso do que o realizado. A carta não é apenas palavras, é um corpo em movimento. Imagino a autora sozinha em seu quarto, lâmpada amarelada, escrevendo apressada, as pernas se esfregando sobre a mesa, o lábio mordido, o coração acelerado. Cada palavra escrita era também um toque, cada ponto final um suspiro. Eu quero ser engolida pela sua presença. Quero você deitado sobre mim, sem máscaras, sem defesas. Quero que minhas unhas deixem marcas nas suas costas, para que você nunca esqueça. Quero o seu gosto na minha boca, o seu cheiro no meu travesseiro, o seu corpo colado ao meu, até que não exista mais, onde um começa e o outro termina. Não preciso de promessas, só de um instante verdadeiro. E nesse instante, sei que gozaríamos não como explosão, mas como onda, lenta, profunda, molhada, que toma tudo por dentro e por fora. E aqui, eu confesso, até eu fecho os olhos. É como se as palavras me tocassem também, como se essa carta não fosse apenas dela, mas de todos que já tiveram um desejo tão forte e tão impossível de viver. Mas não posso viver isso, não devo. Então escrevo e deixo que o papel seja testemunha do que nunca será. O silêncio também é erótico, a ausência também pulsa. E muitas vezes o que nunca vivemos se torna ainda mais intenso do que aquilo que acontece. O que essa carta nos revela é o peso e a potência do não dito. Quantas vezes fantasiamos em segredo? Quantas vezes deixamos de viver algo por julgamentos, por papéis sociais ou simplesmente porque não encontramos coragem? O tabu aqui não é apenas o desejo erótico, é o silêncio que o cobre.
E talvez, como essa mulher, cada um de nós tem uma carta nunca enviada, escondida em alguma gaveta da memória. E não precisamos realizar todas as fantasias para que elas existam. O corpo já sabe, a imaginação já toca. Mas o tabu continua, porque temos tanto medo de confessar os nossos desejos. O que aconteceria se fôssemos mais livres para dizer eu quero? Perguntas para reflexão. Você já teve um desejo que nunca ousou dizer em voz alta? Qual fantasia você guardaria em uma carta anônima? O silêncio pode ser mais excitante que o grito? O que é mais difícil? Viver o desejo ou escondê-lo? Se você pudesse escrever uma carta secreta hoje, para quem ela seria? Entre cartas escondidas e desejos não ditos, aprendemos que estar nu entre amores é também dar espaço para o que nunca foi vivido, mas ainda assim pulsa dentro de nós. Se essa história tocou em você, talvez seja a hora de pensar: qual é o segredo que você guarda no peito? Ative o sininho, compartilhe esse episódio e venha comigo nas próximas conversas. E lembre-se, a vida, assim como uma carta, só ganha sentido quando é escrita, mesmo que ninguém leia. Até o próximo encontro.